Olá, bom dia, gente! Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas onde você estiver, receba aí o meu abraço. Então, voltando o que aconteceu comigo nessa jornada, vem comigo falar do meu intercâmbio, das minhas experiências. Então eu vou contar um pouquinho mais, né, para vocês saberem. Eu sou Renée Gilligan, tenho 51 anos e moro na Irlanda. Eu vim de Minas Gerais, né? Tô morando na Irlanda agora há 7 anos. A ideia principal do meu canal é falar sobre o intercâmbio a partir dos 35 anos. Voltando aqui nas primeiras 4 semanas do meu intercâmbio, que eu justamente paguei para a agência, eu então fiquei hospedada numa casa estudantil maravilhosa, diga-se de passagem. Foi lá que eu encontrei meus melhores amigos, tive bastante experiência. A dona também irlandesa, claro, gente boa, foi na casa conversar com os novos, né, que tinham chegado. E ela perguntou cada um, o objetivo de cada um no intercâmbio. Claro, né, vocês sabem, eu sempre a tiazona do grupo e a mais baixinha também, viu, gente? Então ela perguntou pra mim qual era o meu objetivo, eu falei lá muito pouco, sabia falar 3 palavras só do inglês, né, que era o how are you, good morning e sorry. E assim foi continuando a minha estadia ali de 4 semanas. Quando passou 2 semanas, ela me perguntou: Reneide, você já tá procurando casa? E eu falei: não, ainda não, vou começar, olha pra vocês verem, vou começar. E aí ela falou: olha, se você quiser, você pode ficar aqui como voluntária, você ajuda a receber as pessoas, eu recebo bastante brasileiros, é bom que você conhece o pessoal, a sua rotina, né, fala a mesma língua, o que você acha? E eu, claro, achei aquilo maravilhoso, porque na hora era o que eu estava buscando, né, eu precisava colocar a cabeça no lugar em relação a tudo, né? Eu já sabia tudo o que eu queria, claro, mas eu precisava saber onde eu estava, eu tinha o inglês que eu tinha que focar e eu achei assim interessante aquele convite. Então aí eu comecei então a trabalhar naquela casa. Era um serviço voluntário, cuidava da casa, eram 2 casas, em relação a tudo, faxina, receber os estudantes, ir no mercado. E aquilo assim foi me ajudando bastante na minha evolução, porque tinha um povo que era de outra nacionalidade que falava o inglês, então mesmo eu não sabendo, eu me esforçava para falar o inglês. Juntando com o estudo também, eu estudava de segunda a sexta na época, era de 9 da manhã a 1 da tarde, voltava para casa, pegava o meu computador, ia estudar, pedia ajuda para fazer meus homeworks, né? Sim, eu me dediquei bastante, porque eu sabia que eu tinha que falar o inglês, eu precisava trabalhar, eu precisava viver, e essa era a minha intenção, era o meu foco. Falar o inglês era a primeira coisa. E aí eu fui ficando naquela casa e recebendo as pessoas, era maravilhoso, assim, conhecer pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Eu quero agora contar como que foi que surgiu essa história de eu me tornar youtuber. Que claro, né, 7 anos atrás não tinha essa palavra. Era contadora de história. Teve um grupo que eu recebi, que são minhas amigas até hoje, e tem uma delas, né, a Grace Medeiros. Um dia, eu como era tiazona, imagine vocês, eu, enfermeira, professora e mulher. Todo mundo com 18 anos, 20 anos ou um pouquinho mais. Mas eu sempre, a mais velha do grupo, sempre a tiazona. Então tudo eu queria dar conselho, né? E aquela coisa quase mãe, né? E um dia a Grace virou pra mim e falou: Reneide, você podia ser contadora de história. Eu falei: ah, é? Ela: sim, porque você conta histórias, você tem experiência. Eu achei aquilo engraçada. Imagine o que eu fui fazer. Fui logo
pro YouTube, fui pra internet pesquisar. E aí vi lá um monte de gente que conta histórias e ouvi algumas histórias e falei, meu Deus, como eu vou contar história? Não tem condição. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, de contar a história, mas sem saber como. O tempo foi passando, eu vivi lá, eu vivi naquela casa por 6 meses, gente. Mas foi a minha melhor experiência, porque eu aprendi o inglês, porque eu me dediquei bastante. Depois eu vou dar para vocês as dicas que me ajudou a evoluir no inglês. Eu focava bem no inglês, então eu estudava na escola e depois que eu voltava da escola, ia de novo estudar em casa, ficava no computador, fazia os homeworks da vida, né, que é importante. Eu ia para a biblioteca do ILAC, eu ficava ali 3, 4 horas, se eu não tinha mais nada para fazer, eu ficava lá sentada. Eu ouvia música em inglês, colocava legenda em inglês e em português, porque era o meu objetivo maior. Eu já sabia que eu ia ficar na Irlanda, então eu tinha que falar o tal do inglês. E não passava do how are you, então eu precisava evoluir para trabalhar e para viver aqui. Uma coisa importante que eu quero falar também sobre ir no pub, não precisa gastar muito, gente. Vocês bebem lá uma pint, senta, ouve música irlandesa. Eu vou mostrar para vocês depois esse pub, um pub maravilhoso, bem típico, e que ajuda você a evoluir no inglês, porque você chega lá, você ouve música em inglês o tempo todo, você ouve pessoas conversando, mesmo que a pessoa não está conversando com você, mas você está ouvindo ela conversar com o outro, e você vai memorizando, vai abrindo os ouvidos, né, como dizem. E lá, e por incrível que pareça, sempre tinha alguém para conversar comigo. Chegava alguém, perguntava de onde eu era, começava a conversar comigo, e quando eu via, eu estava falando, conversando pelo menos o básico. Olha que coisa linda, né? Então, foi isso. Então, é isso que eu desejo para você, contar a sua própria história, correr atrás dos seus sonhos e inspirar outros também. Porque às vezes alguém está precisando ouvir uma história para poder continuar a sua. E que sirva de inspiração. Eu não sei aonde você vai estar, em que horas, mas vai aqui o meu abraço, o desejo de um dia maravilhoso, cheio de coisas novas para vocês. Um beijo para todos, obrigado por me assistir. Não se esqueçam de me seguir no Instagram e também no canal. Ok? Nos beijamos na próxima. Um beijo, tudo de bom. Então, pessoal, mais vídeos sobre como mudar de vida a partir dos 40. Mas podem me seguir também se você tem 15, 20, 30, 50, até 100.